Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje no nosso canal do YouTube do Procon de Juiz de Fora. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a educação financeira e a história da moeda. Meu nome é Fabíola Meirelles, estou gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos do Procon de Juiz de Fora. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos, deixem aqui seus comentários, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para estarem sempre recebendo os conteúdos que nós estamos produzindo aqui no Procon de Juiz de Fora. Bom, como eu disse, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história da moeda, né, dentro da educação financeira, como que começou a história do dinheiro, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui e a gente vai conversar rapidinho. No passado, as pessoas produziam coisas para o seu próprio sustento, né? Para o consumo próprio, como arroz, feijão, farinha e outras mercadorias. E aí, quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar o excedente entre a comunidade. Então, por exemplo, se eu tinha, né? Eu produzi muito arroz, muito milho, e aí aqui, eu tinha aquela quantidade em excesso. Então eu trocava com outras pessoas que de repente tinham produzido muito feijão, muita farinha, enfim. Para não perder essa produção excedente, a gente trocava, né? Era uma troca, um pouco de milho por um tanto de arroz. E essa forma ficou conhecida, né, durante muitos anos, essa prática, como escambo, né? As moedas de metal e o dinheiro, as notas de dinheiro, elas não existiam como a gente conhece atualmente, né? Naquela época não tinha isso. E aí a gente vai seguindo na história, né? E percebe que no decorrer dos anos, né, com a prática constante do escambo, isso começou a não funcionar muito bem. Por quê? Porque o que acontecia? Como na época, como naquela época, né, a riqueza eram os alimentos. E os alimentos são perecíveis, não tem como a gente guardar eles durante muito tempo. Então, as pessoas perdiam as suas riquezas, porque os seus alimentos estragavam, pereciam e elas perdiam aquela produção. Então, foi assim que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. A princípio, essas peças eram fabricadas em processos muito manuais e muito rudimentares, mas já refletiam a mentalidade e a cultura do povo da época. Por quê, gente? Eles, na verdade, aí nessa fase, a gente já começa a perceber a importância, né, que eles davam de se ter uma coisa que não estragasse, que tivesse valor, assim como eram os metais, né? Era uma forma de eu poder guardar aquilo que era valoroso para mim de uma forma segura. Então, na época se pensou no ouro e na prata. E assim começaram as primeiras moedas. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar essas moedas com ourives. E como garantia, era entregue um recibo. Então, por exemplo, eu tinha algumas moedas, né, de ouro ou prata, eu levava até um ourives e ele guardava para mim. E como forma de garantia de que aquelas moedas que eu tinha estavam lá guardadas com ele me dava um recibo. Era bem parecido com o processo que acontece hoje, quando a gente deposita o nosso dinheiro no banco, né? E depois a gente usa o cartão para resgatar. Ou quando a gente faz um depósito lá e o banco emite aquele comprovante, né, de depósito bancário, que comprova que o nosso dinheiro está guardado aí. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados também para efetuar pagamentos, circulando no comércio e dando origem à moeda de papel. Então, raciocina só. O ourives me dava um comprovante em papel. Para que eu não precisasse ir lá pegar o ouro e trocar com as pessoas, eu repassava esse recibo que o ourives entregava para mim, para aquela pessoa com quem eu precisava pegar alguma mercadoria. Então, ali surgiu a primeira ideia do dinheiro em formato impresso, né, no papel. E aí, com o surgimento, durante muito tempo foi assim, as trocas, né? Eu dava o recibo do meu ouro e da minha prata que o ourives tinha me dado, e assim eu ia conseguindo trocar os produtos pelos recibos. Só que com o tempo essa prática foi ficando tão comum que surgiram os bancos. E essas instituições trouxeram para elas, né, assumiram a função de emitir as moedas em papel.
e também as moedas em metais, né? Que é essas que a gente conhece hoje. Mas nessa época que surgiram os primeiros dinheiros em papel, eles ficaram conhecidos como bilhetes de banco. No Brasil, os primeiros recibos, eles foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810. Olha quanto tempo, né? E tinham seu valor preenchido à mão, como é feito com cheques. Então era mais ou menos a ideia do ourives, lá do recibo do ourives. O dinheiro era preenchido à mão. Isso há muitos anos atrás, né, gente? E aí, com o surgimento dos bancos, né, a gente mais à frente vai trazer a importância deles na nossa vida, na nossa cultura atual, no nosso cotidiano. Então eu deixo aqui um convite para vocês que não deixem de assistir os próximos vídeos, os próximos conteúdos que o Procon vai trazer aqui para o canal do YouTube, porque a gente vai estudar daqui a um tempo a importância dos bancos e de saber usar os benefícios que eles nos concedem, né? Hoje a gente tem um grande número de bancos, mas muitas pessoas não sabem lidar com serviços bancários de forma produtiva e inteligente. Então fiquem ligadinhos, não deixem de assistir, estejam sempre atentos que muitas novidades estão a caminho. Um abraço, agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like se você gostou desse conteúdo e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço a todos.